Bem-vindo aos Segredos de Vidas Passadas. Um espaço onde o tempo não termina nesta vida. E onde a alma tem memória. Aqui, nós falamos sobre experiências que atravessam existências. Sobre dores que não começaram agora. E sobre encontros, sentimentos e desafios. Que carregam marcas de outras jornadas espirituais. Nem tudo o que você sente nasceu neste corpo. Nem tudo o que você vive é acaso. Se você já sentiu que existe algo além do que os olhos veem, além do que te contaram, então este canal é para você. A informação mais importante, e que muita gente ainda não ouviu de forma clara, é esta. Para o Espiritismo, a alma não tem sexo como o corpo tem, e por isso a orientação afetiva não pode ser tratada como pecado ou erro espiritual só porque contraria expectativas sociais. Esse ponto muda completamente o jeito de olhar para o tema, porque coloca a discussão onde ela realmente precisa estar, não no julgamento do corpo alheio, mas no aprendizado do amor, da responsabilidade e do respeito. Allan Kardec não escreveu um capítulo com a palavra homossexualidade porque o termo nem existia na época dele, mas ele deixou a base filosófica que sustenta o entendimento. O espírito é o ser real, o corpo é instrumento temporário, e o sexo pertence ao organismo, não à essência imortal. Quando Kardec explica que o espírito não é macho ou fêmea no sentido terreno, ele está abrindo uma porta. Se a alma atravessa muitas vidas, ora em um corpo masculino, ora em um corpo feminino, é natural que traga marcas emocionais, tendências afetivas, formas de sentir e de se vincular que não cabem nas caixinhas rígidas que o mundo criou. Em outras palavras, muita coisa que a pessoa sente hoje não é capricho, nem moda, nem desvio. Pode ser simplesmente a história profunda de um espírito encaminhada, carregando experiências, memórias sutis e necessidades de reajuste íntimo. E é aqui que o espiritismo se diferencia do moralismo. Ele não parte do medo, parte da compreensão. Ele não começa condenando, começa perguntando o que aquela vivência ensina, o que aquela condição pede em termos de equilíbrio, e como aquela pessoa pode crescer sem esmagar a si mesma, sem ferir o outro, e sem se afastar de Deus por culpa fabricada. Se esse assunto te interessa, já aproveita agora para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque a gente trata aqui de temas delicados com respeito e profundidade, sem gritaria e sem preconceito, e isso ajuda o conteúdo a chegar em mais gente que precisa ouvir essas ideias com calma e coração aberto. Kardec também lembra, e isso é crucial, que evolução não é linha reta. Existem ritmos diferentes, desafios diferentes, fases de maior facilidade e fases de maior conflito. Um espírito pode ter vivido longos períodos com determinada forma de expressão afetivas, e ao reencarnar em outro corpo, se perceber em dissonância com o que a sociedade espera daquele gênero. Para o Espiritismo, isso não deve ser usado como sentença, nem como punição, nem como prova pesada necessariamente. Pode ser apenas uma condição de experiência, um campo de aprendizado, uma oportunidade de amadurecimento afetivo, de respeito próprio, de superação de culpas antigas e, em muitos casos, de reparação de danos cometidos em outras fases. O foco da doutrina, quando bem compreendida, não é fiscalizar o formato do afeto, e sim a qualidade moral do que se vive. Existe responsabilidade. Existe honestidade. Existe cuidado com o outro. Existe respeito. Existe esforço de crescimento. Kardec não incentiva a libertinagem, mas também não confunde moral com repressão. Ele ensina que a moral espírita não é a moral do apontar o dedo. É a moral da consciência. Violência, abuso, exploração, manipulação, uso do outro como objeto. Isso sim é queda, e isso é condenável em qualquer orientação, em qualquer tipo de relação, em qualquer tempo. Já um vínculo construído com dignidade, lealdade, verdade e consideração não pode ser reduzido à categoria de pecado sem que a própria lei de amor seja traída. É por isso que tantas pessoas que se dizem espíritas, mas agem com crueldade e deboche diante da dor alheia, precisam se perguntar: será que estão defendendo Kardec ou defendendo o próprio orgulho? Porque Kardec deixa muito claro que Deus não cria espíritos condenados por natureza. Deus cria espíritos destinados à perfeição. E isso inclui todos, sem exceção. Quando a gente entende isso, a conversa muda. Ela deixa de ser quem você é e passa a ser como você vive, como você ama e como você se torna melhor. E isso vale para todo mundo, porque todo mundo tem uma área sensível na própria história espiritual. A diferença é que algumas áreas são expostas ao julgamento social, e outras ficam escondidas atrás de aparência, discurso bonito e moral de fachada. Se esse trecho já te fez pensar em alguém, comenta aqui embaixo, com respeito. Você já viu pessoas usando religião para ferir outras? E como você acha que um espaço espiritual deveria acolher quem sofre por causa de julgamentos? André Luiz amplia esse entendimento com um olhar quase clínico,
mas ao mesmo tempo profundamente humano, sobre a sexualidade como força criadora e campo de aprendizado do espírito. E aqui a informação central da parte 2 é esta. Na visão de André Luiz, o impulso sexual não é sujo nem inferior, é energia poderosa que pode construir ou destruir, dependendo de como a consciência conduz. Isso vale para qualquer pessoa, em qualquer orientação, porque o foco não está no rótulo, e sim no uso da energia do desejo, do afeto e do vínculo. Nas obras psicografadas por Chico Xavier, André Luiz descreve a sexualidade como parte da dinâmica evolutiva do ser, algo que, quando vivido com equilíbrio, contribui para o amadurecimento, para a disciplina emocional e para a construção de relações responsáveis. Mas quando vivido de forma desordenada, com fuga, vício, manipulação ou exploração, pode se tornar uma porta para sofrimento íntimo e desequilíbrios que não se resolvem apenas mudando de vida ou de cenário, porque a raiz está na forma de pensar, sentir e escolher. Esse ponto é essencial porque desmonta uma armadilha comum, a ideia de que o problema espiritual estaria na homossexualidade em si. André Luiz não sustenta isso. O que ele mostra é que a dificuldade real costuma estar nos excessos, nos conflitos não elaborados, nas carências transformadas em dependência, e na forma como o indivíduo lida com suas emoções. E, ao falar de homossexualidade, ele não trata como falha moral automática, mas como expressão possível de trajetórias espirituais complexas. Espíritos que passaram muitas encarnações fixados emocionalmente em determinado padrão afetivo podem, ao reencarnar, manifestar inclinações coerentes com a própria história íntima, independentemente do corpo físico que receberam. Isso não torna o espírito inferior. Isso não o coloca fora da lei divina. Isso apenas mostra que a evolução é um caminho longo, feito de experiências variadas, e que cada um carrega suas marcas e necessidades. André Luiz, em vez de simplificar, complica no bom sentido. Ele alerta que não existe uma única causa universal. Em alguns casos, podem existir vínculos profundos de outras vidas, laços afetivos antigos que renascem e pedem reinterpretação. Em outros, podem existir conflitos de identidade e pertencimento, alimentados por vergonha, medo e pressão social. Em outros ainda, podem existir traumas e abusos mal elaborados que deixam cicatrizes emocionais e moldam a forma como a pessoa se percebe e se relaciona. E aqui entra um cuidado importantíssimo. Reconhecer que existem histórias diversas não significa acusar ninguém ou dizer que a orientação vem de problema. André Luiz não usa isso para desumanizar. Ele usa para lembrar que o espírito é complexo e que o acolhimento precisa ser inteligente, não agressivo. Uma pessoa pode ser moralmente elevada e viver uma experiência afetiva ou homoafetiva com nobreza, lealdade e responsabilidade. E uma pessoa pode ser heterossexual e viver o sexo com violência, egoísmo e destruição. O critério espiritual, no fim, não é o endereço do afeto, e sim o que você faz com ele. Há outro ponto muito forte no pensamento de André Luiz. Ele insiste na responsabilidade emocional e na educação do desejo. Isso significa aprender a amar sem posse, sem chantagem, sem usar o outro como anestesia para vazios internos. E aqui ele toca numa ferida que quase ninguém quer encarar, porque é mais fácil apontar dedos do que fazer reforma íntima. Muita gente condena a homossexualidade em nome de Deus, mas vive relacionamentos heterossexuais baseados em abuso emocional, traição, manipulação e aparências. Isso, para a consciência espírita, é incoerência. André Luiz chama atenção para a necessidade de equilíbrio, e quando fala de equilíbrio ele não fala de reprimir a alma até ela adoecer. Ele fala de orientar a energia para o bem, de construir vínculos honestos, de fugir do hábito de consumir pessoas como se fossem objetos, e de transformar desejo em responsabilidade afetiva. Promiscuidade, dependência emocional, sedução usada como poder, relações feitas apenas para preencher carência e ferir o outro, isso sim são doenças espirituais universais. E quando ele coloca assim, ele tira o tema da arena do julgamento público e devolve ao lugar correto, a intimidade da consciência. Porque, no Espiritismo, ninguém evolui por medo do que os outros dizem. Evoluir por compreender, escolher melhor e assumir as consequências do próprio caminho. Esse entendimento também traz um alívio. Se o foco é a educação do amor, então uma pessoa homoafetiva que busca viver com respeito, verdade e responsabilidade está tão diante de Deus quanto qualquer outra pessoa tentando ser melhor. Não existe casta espiritual. Existem espíritos em aprendizado, cada um com sua prova, seu desafio e sua oportunidade. Agora, me diz uma coisa nos comentários. Qual você acha que é o maior erro que as pessoas cometem quando falam sobre sexualidade dentro da religião, tentar controlar o outro ou fingir que não tem sombras dentro de si? Se esse vídeo está te ajudando a enxergar o assunto com mais serenidade, compartilha com alguém que ainda vive preso ao medo ou à culpa, porque às vezes uma mensagem assim chega como um respiro onde só havia cobrança.
Chico Xavier entra nessa conversa como a tradução viva de tudo isso em atitude, e a informação central desta parte 3 é simples, mas profundamente desconcertante para quem gosta de regras duras. Para Chico, o critério supremo nunca foi a orientação sexual, foi sempre o amor vivido com responsabilidade e respeito. Quando perguntavam a ele sobre homossexualidade, Chico não fazia discursos longos nem criava categorias espirituais. Ele respondia com algo que desmontava o preconceito na raiz: Deus ama todos os seus filhos. Essa frase, que parece óbvia, muda tudo quando levada a sério. Porque se Deus ama todos, ninguém tem autorização para excluir, humilhar ou tratar alguém como espiritualmente inferior por causa da forma como ama. Chico afirmava que cada espírito responde diante da própria consciência e das leis divinas, não diante do tribunal moral humano. Ele via com dor o quanto pessoas homoafetivas eram afastadas de ambientes religiosos, justamente quando mais precisavam de amparo espiritual, silêncio respeitoso e compreensão. Para ele, isso não era zelo doutrinário, era falta de caridade. E caridade, para Chico, não era só dar coisas materiais, era não ferir a alma do outro com palavras, olhares ou exclusões disfarçadas de correção. Em entrevistas e conversas informais, Chico repetia algo que muitos preferem esquecer: Jesus nunca perguntou sobre orientação sexual antes de acolher alguém. Nunca pediu currículo moral. Nunca exigiu encaixe em padrões sociais. Ele perguntava se a pessoa queria se transformar, se queria se curar, se estava disposta a caminhar com mais amor. Chico Xavier seguia essa mesma linha. Para ele, a homossexualidade era uma experiência humana que precisava de entendimento, não de vigilância. Ele reconhecia que muitas pessoas carregavam dores profundas ligadas à rejeição familiar, ao medo de decepcionar pais, à exclusão social e à culpa religiosa plantada desde cedo. E dizia, com muita clareza, que esse sofrimento adicional não vinha de Deus. Vinha da ignorância humana. Vinha da dificuldade que as pessoas têm de aceitar aquilo que foge do próprio padrão. Chico tinha consciência de que a dor espiritual não nasce apenas do erro, mas muitas vezes nasce do julgamento injusto. E isso, para ele, era algo que pesava muito na balança da consciência de quem julgava. Ao mesmo tempo, Chico não usava o espiritismo como desculpa para a irresponsabilidade. Ele sempre foi muito firme ao separar moral de preconceito. Moral, para ele, era agir com honestidade, lealdade, fidelidade aos compromissos assumidos, respeito mútuo e cuidado com o impacto das próprias escolhas. Preconceito era tentar controlar a vida alheia em nome de Deus, enquanto se ignorava as próprias imperfeições. Chico costumava dizer que todos somos alunos na escola da vida, e que alguns aprendem lições mais difíceis no campo afetivo. Isso não os torna piores. Apenas os coloca diante de desafios mais sensíveis. Nessas situações, ele afirmava que o mínimo esperado de quem se diz espiritualizado é compreensão, não vigilância. Fraternidade, não policiamento. Ele acreditava que ninguém se transforma sob ameaça, culpa ou humilhação. A transformação verdadeira nasce quando a pessoa se sente vista, respeitada e amada, mesmo em suas lutas internas. Esse posicionamento de Chico incomoda até hoje porque ele tira o conforto moral de quem gosta de se sentir do lado certo apenas apontando erros alheios. Ele devolve a responsabilidade para onde ela sempre esteve, o coração de cada um. Ele nos obriga a perguntar se estamos realmente interessados em ajudar o outro a crescer ou apenas em manter uma sensação ilusória de superioridade espiritual. E aqui vale uma reflexão sincera: quantas vezes a religião foi usada para afastar pessoas de Deus em vez de aproximá-las? Quantas feridas emocionais foram abertas em nome de uma suposta moral, enquanto faltava amor, escuta e empatia? Chico Xavier, com sua postura silenciosa e firme, mostrou que espiritualidade sem compaixão vira apenas um discurso vazio, e que nenhuma doutrina, por mais elevada que seja, pode ser usada para justificar crueldade emocional. Se você já presenciou situações em que alguém foi afastado, julgado ou humilhado dentro de um ambiente religioso por causa da forma como ama, escreve aqui nos comentários o que você sentiu naquele momento. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. E aproveita para curtir o vídeo se esse conteúdo está te ajudando a enxergar o espiritismo com mais humanidade, porque isso faz com que mais gente encontre essa conversa no momento certo. Quando a gente junta o pensamento de Kardec, os ensinamentos de André Luiz e a postura viva de Chico Xavier, fica evidente onde está o grande erro que ainda se repete: usar a religião como instrumento de controle, medo e opressão, em vez de usá-la como caminho de libertação da consciência. Essa é a informação central desta última parte. O espiritismo não nasce para aprisionar pessoas em culpas intermináveis, nem para criar castas espirituais de puros e impuros. Ele surge justamente para ampliar o entendimento do ser humano sobre si mesmo,
sobre suas responsabilidades e sobre a lei de amor que rege a vida. Quando a homossexualidade é tratada como pecado ou aberração, cria-se um sofrimento que não vem de Deus, mas do orgulho humano disfarçado de zelo moral. Kardec já ensinava que o verdadeiro mal não está na condição, mas no egoísmo, na crueldade e na ausência de caridade. André Luiz mostra que espíritos comprometidos com o bem podem viver experiências afetivas diversas sem perder dignidade espiritual. E Chico Xavier prova, com sua vida, que amar e acolher sempre elevam mais do que excluir e condenar. O problema, portanto, nunca foi a doutrina espírita. O problema é quando ela é interpretada por consciências ainda presas ao medo, à necessidade de controle e à dificuldade de lidar com a diversidade da experiência humana. O Espiritismo convida à autorresponsabilidade, e isso muda completamente o tom da conversa. Autorresponsabilidade não é vigiar a vida do outro, é olhar para dentro e perguntar: o que eu faço com aquilo que sinto, com aquilo que desejo, com aquilo que escolho? Cada espírito é chamado a refletir sobre seus excessos, suas carências, seus compromissos afetivos e suas dores não resolvidas. Mas essa reflexão é íntima, silenciosa e pessoal. Ela não pode ser imposta de fora para dentro sem gerar violência emocional. Não cabe a ninguém corrigir a orientação sexual do outro, assim como não cabe a ninguém decidir quais desafios espirituais o outro deveria ou não viver. O que cabe é oferecer apoio, escuta e condições para que cada pessoa possa viver de forma mais consciente, ética e amorosa, dentro daquilo que consegue compreender no momento. Essa postura não relativiza valores, ela aprofunda valores. Porque exige maturidade, empatia e responsabilidade real, não apenas discurso bonito. Uma visão espírita madura entende que a espiritualidade não promete conforto para o ego. Ela pede transformação. E transformação quase sempre dói, porque obriga a abandonar certezas fáceis e julgamentos automáticos. Muitas vezes é mais confortável condenar alguém do que admitir as próprias sombras, as próprias incoerências e os próprios desequilíbrios afetivos. Mas o Espiritismo não autoriza esse tipo de fuga. Ele chama cada um a trabalhar a si mesmo, a educar os próprios impulsos e a aprender a amar melhor, pouco a pouco. A homossexualidade, à luz dessa visão, não é um erro espiritual a ser corrigido, mas uma experiência humana dentro de um processo evolutivo muito maior, que pede responsabilidade, honestidade emocional e respeito, como qualquer outra experiência afetiva. O que Deus espera não é uniformidade, é crescimento. Não é repressão, é consciência. Não é medo, é amor que aprende a se expressar de forma cada vez mais elevada. Se Allan Kardec estivesse hoje entre nós, provavelmente reforçaria que a alma não se define por rótulos humanos, mas por escolhas morais. Se André Luiz pudesse falar diretamente, lembraria que todos estamos aprendendo a usar melhor as energias do amor e do desejo. E se Chico Xavier estivesse diante de alguém sofrendo por causa da própria orientação afetiva, diria com ternura que ninguém está fora do alcance da misericórdia divina e que caminhar fazendo o bem sempre será o melhor roteiro espiritual. Essa síntese não fecha portas, ela abre caminhos. Ela não nega desafios, mas oferece sentido. E talvez seja exatamente isso que tanta gente esteja buscando, não uma resposta que machuca, mas uma compreensão que alivia e orienta. Antes de sair, vale uma reflexão final. Quantas pessoas você conhece que se afastaram da espiritualidade não por falta de fé, mas por excesso de julgamento? Escreve nos comentários o que esse tema despertou em você, porque outras pessoas podem se reconhecer na sua reflexão. E se você percebe que muita gente ainda confunde espiritismo com moralismo, compartilhe este vídeo para que essa conversa alcance quem precisa ouvir que espiritualidade de verdade não exclui, educa. Aproveita também para conferir se você já está inscrito no canal, porque muita gente acompanha os vídeos e acaba não se inscrevendo, e ativar as notificações é a melhor forma de receber os próximos conteúdos assim que forem ao ar. Se algo dentro de você se moveu enquanto assistia a este vídeo, não ignore esse sentimento. Algumas verdades não chegam para convencer a mente, mas para despertar lembranças que a alma já conhece. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. E está tudo bem. O caminho espiritual não é sobre pressa. É sobre reconhecimento. Se essa mensagem fez sentido para você, permita-se continuar essa jornada conosco. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. Deixe seu comentário com respeito. E siga o canal para não perder os próximos capítulos. Porque algumas histórias não começam nesta vida. E alguns encontros acontecem exatamente quando precisam acontecer. Nos vemos no próximo vídeo. Aqui, nos Segredos de Vidas Passadas.